Olá, pessoal. Hoje é dia 14 de 4 de 2020, meia-noite e 3. Tá? Esse vídeo é uma introdução para os 10 vídeos da série Regras do Bolsolavismo. Conforme prometido, esse conteúdo ele já havia sido disponibilizado dessa introdução e das partes 1 e 2 em formato podcast, e essa aqui é a versão em vídeo, né? Aí vocês vão ter que aguentar a minha cara feia aqui, né? E só para o objetivo aqui, então, desse vídeo introdutório, né? Explicar qual que é o objetivo aí dessa série, né, de 10 vídeos, né? É assim, eu quando fiz um mapeamento sobre seitas políticas, eu mapeei 44 regras para uma seita política. Só que, como existe uma urgência para nós lidarmos com esse problema, eu linkei as 10 centrais, as 10 fundamentais, as 10 que dão praticamente aquelas que são mais nítidas, né? E para poder auxiliar, então, o público que acessa o meu perfil no Twitter, minha página do Facebook. Eu preciso voltar até a escrever no ceticismo político, que faz tempo que eu não estou fazendo isso aí, mas de uma forma que possa assim, antecipar. Em breve nós vamos falar da publicação de todo o material com as 44 regras, tá? Mas essas 10 são essenciais, tá? Deixa eu fazer então o que é que nós estamos tratando aqui para nós alinharmos então essa conversa. Para que isso é importante, né? A gente tem observado desde o começo do governo Bolsonaro essa tendência à ruptura, a esgarçar todos os limites da democracia, ficar dando baixaria, xingando sexualmente repórteres, privilegiando um comportamento assim. Eu até estava comentando hoje, né? Você tem aqueles grupos extremistas tipo Boko Haram que promovem a lei Sharia, né? No Bolsonaro, mesmo que seja um grupo antissocial e que nós não sabemos se isso aí vai descambar depois no futuro para um grupo tipo violento, mas eles já promovem a lei Sharia, né? Então, ofensas sexuais, palavrão, uma hora diz que defende a família, outra hora é linchamento público, as mulheres são chamadas de vagabundas, de prostitutas nas redes sociais, o nível baixa mesmo, né? E as pessoas falam, mas por que isso, né? Isso é imprevisível? Não. Aí o que eu defendo aqui é que, ao contrário, o Bolsonaro, por ser um sectário, ele é extremamente previsível. Só que nós precisamos, então, entender, então, a mente dele, o contexto, né, onde ele se localiza, as condições que ele tem em torno dele, né? E quando isso acontece, né, essas regras que eu vou falar aqui, essas 10 regras, se ele consegue executar esse tipo de regra, não só ele, como o setor bolsolavista, né, em torno dele, consegue executar esse tipo de regra numa boa, sem ser desmascarado, sem ser exposto, sem sofrer consequências por isso, então a tendência do Bolsonaro é querer, então, a ruptura com a democracia, e isto é lógico, previsível. Então a gente pode tornar o comportamento do Bolsonaro completamente previsível, e as regras que ele executa, dessas que facilitam a visão autocrática, elas podem ser, então, quebradas, combatidas em cima do que elas são. Então, o objetivo aqui dos próximos 10 vídeos, né? Quando eu falo próximos, alguns já foram gravados antes, que vocês sabem, né? Nesse momento, está faltando regravar a parte 1 e 2,
e dos podcasts e fazer a gravação da parte 9 e 10, porque do 3 ao 8 já foram publicadas, né? Estão todos disponíveis nessa mesma playlist aqui. A playlist chama-se Regras do Bolsolavismo aqui, né? Mas se a gente conseguir, então, quebrar isso aí, expor, desmascarar, desconstruir, então a gente tira parte significativa dessa disposição pró-autocracia. Então, vamos falar do que quando eu uso termos, por exemplo, como dinâmica social, a metodologia sobre seitas, a teoria do seletorado, do que eu estou falando? É que eu sempre me interessei em fazer análises políticas, levantando métodos, compilando, gerando base de conhecimento. Isso eu gostava muito de fazer. Eu entendo que eu fiz um trabalho muito bom entre 2011 e 2012. Depois eu reconheço que eu me envolvi muito na política ideológica, me envolvi em polêmicas desnecessárias. E hoje eu tenho focado, depois de 2018, focado em uma visão um pouco mais técnica. Então eu não estou aqui para ficar fazendo combate de frame. Não, eu posso fazer análise política, né? Mas o meu objetivo é entender, então, essa dinâmica social. E hoje o material que é feito por mim, ele não é um material para a esquerda ou para a direita. Ele é um material que ele pode ser aproveitado por esquerdistas ou por direitistas de acordo com o cenário em que cada um se encontra, né? Então, por exemplo, se eu estou expondo hoje o sectarismo de um governo de extrema direita, se aparecer um governo de extrema esquerda que utilize o sectarismo também, o mesmo material vai poder valer, tá? Eu militei com a direita por vários anos. Hoje eu não faço mais isso e eu não pertenço mais à direita. Eu estou numa visão de centro com uma tendência ao progressismo. Sim, eu tenho influências do liberalismo clássico, sim, embora eu critique alguns pontos. Não sou adepto desse liberalismo econômico tipo Guedes. E eu tenho respeito, sim. Eu acho que eu tenho um percentual da minha personalidade política conservadora, mas não esse conservadorismo tipo. É o conservadorismo da prudência, tá? Não um conservadorismo também religioso, e também muito menos esse reacionarismo, tá? Mas, independente disso, eu entendo assim que eu posso, com todo esse levantamento que eu andei fazendo, colaborar com uma análise dessa situação, até porque infelizmente, eu me sinto, em parte, não muito, mas em parte responsável por também ter ajudado a promover um acirramento político que eu vejo que saiu do controle, tá? Então, eu acho que uma parte do que eu faço também tem a gente tem um remorso, às vezes, de ter feito algumas coisas, de ter apoiado algumas causas e sem saber depois o que isso ia virar, né? Por exemplo, eu já apoiei a Escola Sem Partido no passado, porque eu acreditava numa perspectiva liberal, uma perspectiva liberal para isso. Como eu estava errado, né? Mas a gente também não pode ficar por ter cometido erros no passado, né? Falar assim, eu largo tudo. Não, eu acredito que a gente pode contribuir com esse debate, tá? Então, as metodologias que eu utilizo hoje, como eu falei, são dinâmica social, a metodologia sobre seitas é uma coisa que eu andei focando bastante, a teoria do seletorado. O que é cada uma delas, né? E por que isso tem muito a ver com o estudo e esse tipo de denúncia ao autoritarismo do Bolsonaro? Mas é que não é só dele, mas nesse período histórico, sim, ele tem se destacado em termos de intenções autoritárias, se nós compararmos o governo dele com os outros governos anteriores, né, desde a redemocratização.
por mais duro que isso possa soar para algumas pessoas de direita, tá? Pessoal, muitas pessoas de direita com as quais eu lutei falavam assim, não, mas o Lula é autoritário, Dilma é autoritário. Sim, tinham pontos, aspectos autoritários, sim. Existiam algumas disposições autoritárias em alguns setores da base, tá? Mas o que a gente tem visto aqui no governo Bolsonaro é que a coisa saiu do controle. E por quê? Né? Então vamos falar um pouco dessas disciplinas. A dinâmica social, ela foi, quando eu falo de dinâmica social, eu falo da disciplina, né, que foi estabelecida por Kurt Lewin nos anos 30 e nos anos 40, um psicólogo social que ele é uma figura fundamental para a psicologia social que veio a partir daí. Né? E ele, entre uma das principais coisas que ele elaborou é a teoria do campo, que é uma coisa, é uma fórmula extremamente simples, mas ela se aplica de uma maneira bastante abrangente. A dinâmica social, quando você fala assim, tal pessoa é autoritária, ou tal pessoa é democrática, em termos de um governo. Ou é um ditador, ela está tendendo a ditadura, ou está tendendo a democracia. Quando você, vamos tentar, pense em você, quando você pensa, esta pessoa, ela está com cara de querer ser um ditador. Ou essa pessoa não vai estar com nenhuma vontade de ser um ditador. Ela vai querer manter uma democracia. Ele é um democrata. Quando se fala isto, isso significa o quê? Muitas pessoas falam assim, não, eu acho que o Bolsonaro não é... Algumas pessoas que defendem ele ardorosamente dizem, não, o Bolsonaro ele não é alguém com tendência ditatorial. Por quê? Porque eu não acredito que ele seja. Ou porque ele não falou que quer ser. Ou porque ele ainda não retirou as liberdades individuais das pessoas. Já vi cada conversa que não faz o menor sentido. Né? Porque muitas vezes você vê assim, algumas pessoas dizendo, não, algumas figuras tipo o Guilherme Fiuza. Não, o Bolsonaro não é autoritário, ele tirou o seu direito de ir e vir. Tá, mas esse mesmo tipo de pessoa acusava perfis assim, não me lembro se especificamente o Fiuza, mas vários perfis dessa turma, liberal, guedista, diziam se o Lula fizesse a mesma coisa, aí seria autoritário. Então, não tem uma definição clara, né? Eu vou com a cara de tal pessoa, então eu vou chamar ele de ditador. Eu não vou com a cara, né? Então... Não, quer dizer, eu não vou com a cara de uma pessoa, eu chamo de ditador. Né? Aí eu vou com a cara, então eu sou democrático. Não dá, né? Então a dinâmica social, ela começa, ela sugere que em vez de a gente começar a falar em termos de comportamentos, em termos de sistemas organizacionais, não só governos, a gente começa a observar comportamento mesmo. Existe alguns padrões que fazem a pessoa tender para uma autocracia ou tender para uma democracia, por exemplo, né? A fórmula da teoria do campo significa o seguinte: o comportamento, então, é uma função da personalidade da pessoa e do ambiente que ela tem em torno de si. Então, imagine, por exemplo, que quando eu falo que Bolsonaro ele é autoritário, eu não estou querendo xingar. Isso não é um xingamento. É uma aplicação de uma dinâmica. E por quê? Porque essa fórmula diz o seguinte: olha a personalidade que a pessoa tem. A gente consegue mapear a personalidade de uma pessoa? Sim, consegue. Eu vi até uma matéria na revista, acho que Isto É, deixa eu ver aqui, que alguém que falava sobre o narcisismo do Bolsonaro. Comportamento narcísico delirante, né? Para mim, o narcisista é destrutivo, tá? Mas aqui, deixa eu achar aqui a matéria. Quer ver? Tá aqui. Uma matéria da Isto É, chamada A Cabeça de Bolsonaro. Tá? Eu vou colocar no link aqui, tá? No link não, na descrição. E aí uma pessoa falou assim, você escreveu esse texto, hein? Aí, tá com a tua cara, né? Não, eu não escrevi, mas eu aprovo.
O texto é simples, né? E explica. Então a gente já tem uma pista boa pista, na verdade, mais do que pista, tá? Da personalidade do Bolsonaro. Então, se ele tem uma personalidade narcisista, destrutiva, então agora a gente precisa saber. Isso é a personalidade. Mas lembra que a fórmula é comportamento em função da personalidade do ambiente. Agora a gente precisa saber se o ambiente ele tensiona a pessoa para poder exercer o seu autoritarismo ou não. E sim, o comportamento narcisista, especialmente na política, é o comportamento de extremo autoritarismo. Por quê? Bom, o narcisista ele tem alguns fatores aqui, tá? Tem vários autores que sempre fizeram levantamentos, mas um dos mais simples tem 8 itens principais. Narcisista tem um senso de grandiosidade e especialismo. Ele se acha especial, a última bolacha do pacote. Então, se agora a gente tem Bolsonaro como presidente, e este Bolsonaro colocou em sua base olavistas, eu não estou querendo dizer aqui que o senhor Olavo é chefe de seita. Nunca falei isso. Eu estou dizendo que ele tem olavistas, e sim, existe uma seita destrutiva que é o olavismo, e ela, junto agora com a turma do Bolsonaro, é o bolsolavismo, né? Que é uma mistura do culto à personalidade ao Bolsonaro, mas um culto à figura, né, do Olavo de Carvalho, e esses grupos, essa dupla aqui, isso aí se constitui uma das espinhas dorsais do governo, inclusive com ministérios. Dá o tom deste governo é o tom da seita olavista, da seita bolsolavista, no caso, né? Não estou dizendo que então que Olavo é chefe disso, tá? Mas os padrões estão aí. Sim, e o Olavo também atende esse tipo de coisa. Ele se acha o único bolacha, né? Ó, vamos ver os padrões aqui, os 8, tá? Tanto para o Olavo quanto para o Bolsonaro, como muito provavelmente para uns 4 ou 5 aí desse pessoal que está fazendo esse plugin aí entre essas duas pessoas, né? Então pode ser que o Olavo ele entre apenas como um líder espiritual, ele fica ali na dele, nos Estados Unidos, sem riscos, né? E deixa a turma tocar o terror por aqui, né? Então, olha só os pontos aqui. Então, todo narcisista tem um senso de grandiosidade, de especialismo, se acha a última bolacha do pacote, não tem ninguém igual a mim, eu sou o único, eu sou especial. Bom, ambos têm, né? Isso aí. Eles requerem direitos especiais. Bom, o Bolsonaro é direto, né? Ele exige ter direitos especiais. Ele não segue a regra que os outros seguem. E o Olavo a mesma coisa, né? Eles valorizam a fachada sobre a realidade. Bom, a teoria da conspiração, pós-verdade, né? Cria uma mitologia em torno deles. Ambos são assim. Isso é natural. A gente consegue evidências desses comportamentos a rodo. Eles exigem admiração excessiva. Eles adoram aquela bajulação. Então, se você não os bajula, você pode ser acusado de traidor, pode ser vítima de linchamento. Exploração interpessoal. Usam as pessoas e jogam fora. Olha que, por exemplo, foi feito com o Bebiano. Quando a pessoa, por exemplo, no caso do Olavo, a pessoa concorda com ele, passa a discordar, jogam fora também. Não pode. As pessoas são usadas. Falta de empatia, né? Aqui o termo tá falta de empatia, tá? Mas alguns autores, eles discordam disso, né? Na verdade, é assim, não é a falta de empatia igual o psicopata, tá? O psicopata é um sádico, ele muitas vezes ele vai lá e mata alguém para ver as pessoas sofrer. Não. Ele falta de se importar. Então, ele entende os sentimentos, as dores dos outros. Ele tem consciência. Só que ele não se importa, porque a prioridade do narcisista é ele estar numa posição superior, não contestável, e isso é a essência do autoritarismo, tá? Então ele tem, aqui eu coloquei falta de empatia, mas é falta de se importar com as dores alheias, o sentimento alheio, tá? Uma hipersensibilidade às críticas. Então você fala um A deles, você é traidor, não sei o quê, você vai, começa, eles não aceitam crítica de forma alguma, né? Item 7. E por fim, deixa eu ver se tem aqui, o item 8, arrogância, a petulância, né? Então,
Não ter dúvida de que esses 8 padrões estão nessas duas figuras e nesses que estão aí dando essa espinha dorsal do governo? Não. Tá? Qual a diferença em relação ao Donald Trump? O Donald Trump, ele tem um culto à personalidade. Ele poderia ter um cara, que é o Steve Bannon, que ele também estava promovendo esses grupos sectários como grupos da alt-right, sendo alguém tendo espaço no governo, só que com 8 meses de governo, o Trump falou, tchau. Chutou o Steve Bannon, até porque o ego do Trump é muito grande, e é um ego descomunal, né, do Trump. Só que ele domina as táticas de manipulação. Então, ele promove um culto à personalidade em torno dele numa democracia, e ainda não é o suficiente do que nós vemos para fragilizar a democracia. Pode ser que seja no futuro, mas por enquanto não. Agora, com o Bolsonaro a coisa é um pouco mais intensa, porque ele é narcisista também, como se fosse o Trump, só que ele não tem as habilidades de manipulação que o Trump tem. Então ele tem agora os olavistas em sua base, e ministérios foram dados logo no começo do governo para Ernesto Araújo, Vélez Rodrigues, que é um pouco mais moderado, e depois entrou Weintraub, e foram entrando mais olavistas e foram ganhando espaço. Então, ele colocou uma seita destrutiva no poder, o que o Trump não fez. Então, Bolsonaro ele tem um culto à personalidade, mas uma seita destrutiva em sua base, e por isso esse regime se tornou, então, hoje, em relação à crise do Covid, o mundo fica assustado. Nossa, como que chegou nessa baixaria? Amigo, só escala. Isso aqui só escala. Por quê? Porque o nível de sectarismo, agora financiado com cargos numa base, é muito intenso. Então, pode-se dizer que as pessoas têm feito comparação dele como um Jim Jones. Sim, ele é uma lógica de Jim Jones. Bem mais intensa do que seria com o Trump. Tá? Porque não é só culto à personalidade. É um culto político numa base. Certo? Então, a capacidade, né, assim, ó, olha só, desculpa, né, falei capacidade aqui, não, segundo a fórmula do, né, ó, o comportamento em função da personalidade narcisista, tanto do líder como desse seu entorno e dessa turma aqui, da liderança que está nesse entorno bolsolavista. Então, atende ao requisito da personalidade narcisista destrutiva. O que falta agora? O ambiente para que isso se materialize. Tá? Segundo a teoria do seletorado, eu vou colocar o link aqui na descrição, tá? O vídeo Rules for Rulers. Ele explica em 18 minutos a teoria do seletorado. Eu não vou ficar entrando em detalhes, mas o que vai ficar claro depois do vídeo é que o que é que caracteriza uma ação que tende à autocracia versus uma ação que tende à democracia? É simples. Se um líder, ele quer reduzir o tamanho da sua base, o número de pessoas com quem ele negocia, e utilizar mais bens privados do que bens públicos para essa negociação com a base, ou seja, você vai usar o Estado em seu benefício, mas não algo que vai ser entregue para a população, né? Se você tende a isto, você tende mais à autocracia. Então, existe o que é converter um país de uma democracia para uma autocracia? É você diminuir o tamanho da base. As reduções podem ser extremas, por exemplo, em Cuba, depende se você negocia com 500 pessoas, agora vai negociar com 100, em 1959, na época da Revolução Cubana. Pronto. Aí você tem menos pessoas com quem você negocia, agora você vai negociar com a base utilizando bens privados. Então, as pessoas que são aliadas do líder, elas têm benefícios em termos de infraestrutura, você pode até criar, no Haiti, na época do François Duvalier, ele tinha uma cidadezinha chamada Duvalier-Ville, que era para ele e para os seus aliados. Só. A população não tem acesso a isso. Então, isso é o conceito de bem privado. Você usa o Estado conforme, para você. Né? Quando você está falando de uma democracia, você está falando de um regime em que o número de pessoas com que se negocia é muito grande. Então, sua base de negociação, vocês vão entender isso mais claramente no vídeo
Rules for Rollers, que está aqui nessa descrição. Não deixe de assistir esse vídeo. Porque eu vejo que as pessoas vêm falar assim, ah, não, mas onde já se viu falar que tem esquerdista democrático? Tá. A teoria do eleitorado não faz essa distinção e permite que você observe o movimento pró-autocracia vindo tanto da direita como da esquerda. Aí a pessoa não tem uma definição do que é autocracia ou democracia. Então, assista o vídeo, que é simples, você não precisa ler os livros dos autores, né, Bruce Bueno de Mesquita e Alistair Smith, você não precisa ler os livros que eles escreveram. Se ler, ótimo, é muito bom que leia, mas não precisa. Assista o vídeo para entender o que está se falando. Tá? Quando você fala em democracia, tem que ter uma definição clara. Autocracia, uma definição clara. Tá bom? Enfim, então, quando nós estamos falando, a pessoa que quer a democracia, a pessoa ela não quer reduzir base. Ela quer uma base ampla. Né? E às vezes você está num regime, por exemplo, autocrático, como o regime de Stalin, que tinha um culto à personalidade, e aí, ele na época do Khrushchev, o culto à personalidade foi diminuído, ou seja, foi uma autocracia que se tornou mais branda. Tá? Até que depois, na época do Gorbachev, foi convertido numa democracia que durou pouco. Né? Hoje, agora, sob o Putin, viraram uma autocracia, só que, de novo, só que agora uma autocracia sutil. O que é autocracia sutil? Né? Uma tirania sutil. É quando essa base ela é mais reduzida na comparação com outros países, né? Só que a redução ela é menor e a repressão já não é tão violenta, ela é mais sigilosa. Existe uma oposição, não existe esse esquema de partido único, tem eleições, mas é tudo manipulado. Qual é um país que é uma tirania sutil? Acho que o exemplo maior de uma tirania sutil que nós temos aqui, um país que era uma democracia e foi para uma tirania sutil, era a Venezuela. O Chávez chegou, a primeira coisa, ele já extinguiu o Senado a partir de uma mudança constitucional e ganhou mais poderes. O que isso significa? O que significa extinguir o Senado? Significa reduzir o tamanho da base, ou seja, o número de pessoas com quem se negocia. Então, é uma lógica, tá? Só que tem um detalhe, tanto numa tirania sutil, quanto numa tirania, a conversão para uma tirania tradicional ou para uma tirania sutil, né? Existe um risco. Um risco de que nesta base nova reduzida você não esteja mais lá. Pense você como uma parte de uma base de governo, uma coalizão de poder. Vocês vão entender o conceito da coalizão com clareza no vídeo Rules for Rulers. Tá, então pense que você é parte dessa coalizão. Tem um risco para você não estar mais lá. Logo, é muito lógico que se entenda que a decisão por querer uma ruptura com a democracia significa um apetite maior para riscos. É a turma mais topa tudo. É a turma que entra mais assim naquele clima, sem nada a perder. Tá? E qual é o melhor local para você encontrar essa turma topa tudo? Numa seita. Então, a partir do momento que o Bolsonaro colocou uma seita destrutiva em cargos da base, o que começou? Começaram a linchar os setores democráticos. Virou uma usina de linchamento. Totalmente previsível. Então, se você consegue observar que este governo vai ficando cada vez mais sectário em torno do bolsolavismo, conta com os guedistas aqui como a turma comedora de migalha que busca arrumar a economia e financiar isso aqui, mas não passa de comedor de migalha. Essa é a situação, né? E aos poucos você observa, então, um conjunto de capacidades que este líder tem. Então, voltando aqui, né, para a fórmula da dinâmica social, comportamento em função da personalidade do ambiente. O que é o ambiente? Tá. Este líder, ele precisa, abaixo dele, em termos de um grupo de liderados, um alto número de pessoas que se submeta a ele, ou seja, daquilo que o narcisista destrutivo quer, ou seja, ache ele especial, aceite os direitos especiais dele, não questione quando ele criar a ficção para poder manter o poder dele e manter essa pose especial. Acredite em tudo que ele disser, bajule ele, dê admiração excessiva, deixe ele explorar vocês, não tem problema, se ele esculachar vocês em público,
talvez eu tenha merecido, tal, né? Deixa ele jogar fora essas pessoas que não são mais úteis, fiquem na mão dele, porque é exploração interpessoal, né? Não critique ele de forma alguma, porque ele não vai aceitar, né? E se ele for pedante, diga ele tem direito de ser assim, porque ele é o cara. Isso é se submeter. Então, tá vendo? Aceitar todas as regras narcisistas é se submeter. Só que, no mecanismo de seitas, e aí nós entramos na terceira parte aqui, que é a metodologia sectária, existem vários autores que escreveram sobre padrões de seitas, em qualquer tipo delas, qualquer tipo de seita destrutiva. Então, nós temos exemplos de cultos à personalidade. Então, quando você tem uma tirania, ou até um governo numa democracia que vai tender à tirania, quanto maior o culto à personalidade, maior o nível de poder deste líder perante seus liderados. Certo? Então, esse é o culto à personalidade. Exemplos: François Duvalier no Haiti, Yahya Jammeh na Gâmbia, Macias Nguema na Guiné Equatorial, Hitler na Alemanha, Benito Mussolini é o criador desse esquema aí, tá? Do moderno culto à personalidade. Aí, além do culto à personalidade, nós temos os cultos apocalípticos, que são os top, né, dos gurus destrutivos de primeira divisão. Aqueles que já levaram até algumas pessoas com eles a se suicidar em suicídio coletivo, ou até mataram seus discípulos. O nível de submissão é muito grande, né? Outro tipo de culto são os cultos de desenvolvimento que descambam para abuso, como Cientologia, Nexium, é um outro tipo de culto. Quando se fala em desenvolvimento, ele está te entregando o seguinte: você vai se tornar melhor depois de se juntar a gente. Um culto assassino, falar que um culto assassino é um culto de desenvolvimento, tecnicamente sim. Por exemplo, a seita Los Narcos Satânicos de Adolfo Constanzo do México prometia que as pessoas iriam adquirir poderes especiais e até se proteger de balas. É um desenvolvimento a partir de rituais satânicos, né, em que eles mataram 20 pessoas. Esse é um outro tipo de culto destrutivo. Outro tipo de culto destrutivo é o culto terrorista. Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS, tudo isso aí são cultos destrutivos. Eles seguem toda essa dinâmica, tá? E um outro tipo de culto é o culto político. É o culto em que você, geralmente, um líder promete que você vai ser parte de uma alta cultura e vai ter espaço num governo, e nesse governo, nessa utopia desse governo, você vai ter um espaço, você vai poder participar de uma mudança, e enfim, e essa é a natureza de culto político, tá? Em certo grau, esses cultos online do tipo, como subdivisões da alt-right, são também cultos políticos, tá? E nesse governo, no bolsolavismo, há muito dessa ação online. Então, eles aprenderam muito com a alt-right, eles aprenderam muito com o culto político NCLC do Lyndon LaRouche, que surgiu nos anos 70. O olavismo Lyndon LaRouche decalque, assim. A tese do marxismo cultural, né, como nós veremos aqui na parte 4, né, sobre anti-intelectualismo, está aqui nesse playlist aqui. A tese da conspiração sobre o marxismo cultural foi inspirada em LaRouche, depois redesenhada por William Lind e depois usada por a turma que segue o Olavo de Carvalho, né? Então você tem culto político e você tem um culto à personalidade, né? E o resultado é isso aí. Então, para nós podermos prever o comportamento, se esse líder, tanto o líder do culto à personalidade quanto o poder dessa turma do culto político que dá suporte, nós precisamos entender então esse ambiente. O ambiente é formado da submissão, ele é formado por um contingente de pessoas. E esse contingente de pessoas ele demonstra 4 capacidades principais. Eles têm falso elitismo, eles acreditam que são parte de uma elite quando eles não são. Então, por exemplo, nos narcos satânicos, o sujeito acha que ele estava protegido de balas. Essa seita acabou em 89, ela durou uns 4, 5 anos. Tá, quando eles foram descobertos, foi mostrado que eles não tinham proteção contra balas. E não tinha, o Satã não foi lá protegê-los. Era o falso elitismo que eles tinham. Terrorista que vai explodir seu corpo, ele tem um falso elitismo.
Essas pessoas que estão ainda aí dizendo que vamos lutar para ser a nova alta cultura e estão só dando baixaria nessa questão aí do Covid, dando esse show de intelectualismo, isso aí é falso elitismo, tá? Então, a primeira característica desse contingente é o falso elitismo. A segunda característica é a dependência. Eles vão se tornando dependentes do grupo. Eles acreditam que sem o grupo eles não conseguem ir para essa evolução que eles estão querendo, né? E eles se tornam dependentes do grupo porque eles vão começando a também arrumar treta com as pessoas de fora, eles vão quebrando os laços, vão se tornando, né, antissociais, e aí eles vão tendo que depender mais do grupo, né? Imagina, o líder fala, vai lá e sai xingando todo mundo, tá? A pessoa vai lá e sai xingando todo mundo. Aí as outras pessoas de fora da sociedade não querem mais olhar para a cara dele, então ele depende do grupo. Isso é dependência, tá? Terceiro, extremismo. Então ele olha para a visão que está no grupo e o que está de fora é irrelevante. Isso é extremismo. É 880. Amigo ou inimigo. Quem está fora não merece empatia, não merece ser ouvido e não merece ser respeitado. Isso é extremismo. E por fim, a quarta capacidade é comportamento antissocial. Essa capacidade nem todo mundo vai que é desse círculo de devotos vai manifestar, mas uma boa parcela deles é importante para o líder que manifeste. Eles vão quebrar regras sociais, eles vão agir de uma maneira baixa, eles vão se expor, eles vão causar ruptura civilizacional e, obviamente, eles vão se tornar mais dependentes do grupo, vão ficando cada vez mais extremistas, e aí, por isso que eles agem desta maneira, que as pessoas estão falando, nossa, eu estou surpreso. Não tem nada por que ficar surpreso, não. É assim mesmo. É ruptura com a civilização. Por quê? Porque um líder sectário precisa de pessoas com falso senso de elitismo, que nutram dependência, e que sejam extremistas e dispostas, pouco a pouco, a praticar comportamento antissocial, porque elas precisam ficar dependentes dele, isoladas do mundo, porque ele precisa usar os aspectos do narcisismo sobre elas. Elas precisam ser submissas. Simples, tá? Então, para isto, tá? Existem alguns autores de seitas que desenvolveram várias metodologias. A minha preferida, né, dois autores preferidos, dos mais de 15 que eu vasculhei, são o Robert J. Lifton, que em 61 elaborou 8 critérios para controle de pensamento, e Steven Hassan, que criou o modelo BITE. BITE significa, são 4 aspectos, e são muito mais do que apenas 8 critérios. Ele criou um checklist de 40 itens, tá? E ele, no modelo BITE, ele fala, né, por exemplo, pensamento. Então, você tem manipulações de pensamento, técnicas de bloqueio de pensamento, né, linguagem carregada, o pensamento mágico, né? A exploração da emoção, né? O uso de medo, esperança, ressentimento, né? Ódio, né? Então isso aí é para manipular a emoção das pessoas. Informação, restringe informação, entope a mente do cara só da informação que é perante o culto, fala assim, ó, aquilo que está fora do culto não é para ler, né? Isso aí é manipulação da informação. E por fim, comportamento, é o quarto item. Comportamento é pressão de pares. Você está acessando a página dele aí? Não é para acessar, não. Um fica de olho no outro, monitorando e com repressão, certo? Então, quando esses itens aí dão mais ou menos 40. O que eu fiz, basicamente? Então, eu peguei esses itens, né, inspirado tanto em Lifton quanto Hassan, Steven Hassan, que criou o modelo BITE, e em vários outros, elenquei isso como se fossem regras. Só que essas regras estão distribuídas nas 4 capacidades, que é a capacidade de falso elitismo, dependência, extremismo e comportamento antissocial. Por que isto? Porque esse material de seitas ele é feito mais para a família que quer tirar um adepto de lá de dentro. Já esse material que foi feito é para prever comportamentos políticos e reagir a esses comportamentos políticos quando um líder utiliza o sectarismo para avançar a sua postura autoritária. Tá? Não tem nada, não faço nenhuma contradição àquilo que o Hassan ele apontou e nem que o Lifton apontou. Eles são muito bons e vários outros autores também fazem parte desse checklist aqui. Então eu levantei essas 44 regras e aqui são as 10 fundamentais, tá? Que nós vamos passar. Então,
Para que nós temos que saber esse tipo de regra? Para saber como é que eles agem, né? Vão ser 10 regras, tá? Deixa eu falar quais são as 10 aqui, tá? Primeira regra, a dissonância cognitiva. É fundamental. Segunda regra é a realidade paralela. Isola a pessoa da realidade. Aqui, principalmente informação. Né? Manipulação da informação. A dissonância cognitiva mexe em todos os aspectos, principalmente na questão da emoção, do pensamento, tá restringindo o pensamento da própria pessoa, tá? Aí nós temos aqui o item 3, que é túnel de realidade, que fala de teorias da conspiração, leitura mental, pensamento mágico. Item 4, anti-intelectualismo. Aí nós vamos entender por que esse pessoal aí, essa turma aí, adora ficar brincando com a ciência, desprezando o que a ciência diz e vindo com essas pseudociências deles aí, né? E em uma época de Covid, isso aí é foda de assistir, né? Item 5 é linguagem carregada. Tá? São as técnicas de linguagem para bloquear o pensamento. Item 6, chantagem emocional. Item 7, gaslighting. Item 8, xadrez 4D. Esses três são bem próximos. Eles envolvem, tanto no caso do chantagem emocional, a manipulação de emoções das pessoas, né, da culpa das pessoas, já é exploração abusiva, tá? Explorar a culpa das pessoas para fazer se sentirem culpadas indevidamente, por exemplo, com remorso indevidamente. Já o gaslighting faz as pessoas duvidarem de sua própria capacidade, de sua própria sanidade, de sua própria integridade de julgamento e se submeter, claro, a elas, né? O xadrez 4D, ele embute alguns elementos de gaslighting, mas também de ilusão de invulnerabilidade, e que faz com que esses membros do grupo fiquem arrogantes, e aí eles próprios também praticam uma forma de gaslighting contra os que estão fora. É muito importante conhecer o xadrez 4D, tá? Eu falei xadrez 8D? Falei errado, é xadrez 4D. E aí, para finalizar, as regras 9 e 10. 9 é o desengajamento moral. Eu vou citar brevemente, quando falar de desengajamento moral, métodos de doutrinação de fobia e tal, mas a essência é como é que a gente nota que essas pessoas estão se desplugando da moral apartada da civilização e dispostas a ir por tudo ou nada, praticando o comportamento antissocial, defendendo imoralidades e, obviamente, ficando, então, mais isoladas, mais extremistas, mais dependentes e por causa estão dispostas ao comportamento antissocial. E, para finalizar, a psicologia do peão. A psicologia do peão mostra como, então, se um líder tem tudo isso aí, ele vai gerenciando de modo que o grupo vai se apodrecendo, ele vai ficando mais degradado, virando mais topa-tudo, aceitando tudo, eles aceitam humilhações, o grupo se rebaixa, ele se apodrece. E aí ele vai, se você observa a psicologia do peão acontecendo e o desengajamento moral ficando bem alto, é porque as outras 8 regras estão sendo executadas plenamente. Certo? Então essas serão as 10 regras principais que nós vamos trazer aqui. E como entender quando elas estão acontecendo e como ir quebrando essas regras. Tá? Quanto maior o contingente de pessoas, especialmente se estão financiadas numa base, né, dispostas nesse contingente de pessoas, manifestando falso elitismo, né, a dependência, comportamento extremista e o comportamento antissocial, quanto maior o número, mais significa que você está dizendo para um líder, então. Olha, você tem mais pessoas querendo tocar o terror, mais pessoas querendo topa tudo, então você tem mais chances de querer buscar um autoritarismo ou não. Essa é uma dinâmica social, então, do sectarismo político, certo? E nós vamos, então, a partir de agora, ver as 10 regras do bolsolavismo e como entender e como prever o comportamento deles. Beleza? Então, a sequência deste aqui é a parte 1, dissonância cognitiva. Vamos aqui, desligar aqui.